Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Vinícius Calado. Que alegria você aqui, um prazer. Pessoal, hoje estamos aqui com mais uma edição do Pé de Vista, que principalmente durante esse confinamento tem servido de canal de comunicação entre os professores e seus alunos, entre os profissionais de mercado e os ouvintes em geral. E hoje nós temos uma live temática, uma live especial do Dia dos Namorados, né? E convidamos então ninguém melhor do que ela para falar sobre esse tema, né? Que é a professora Carolina Ferraz, que hoje já chegou, já vou chamar ela aqui para apresentar. Professora Carolina, deixa eu chamar aqui. Entrando aqui a professora. Lembrando, gente, que essa live vai ficar salva aqui no perfil. Olá, professora Carol, tudo bem? Que alegria você aqui! Emília, querida, é um prazer estar aqui com você. Muita gente não sabe, mas a Emília é minha amiga de infância, né, minha gente? Eu fui muito amiga do irmão de Emília, Edivaldo. Júnior era uma pessoa assim linda, extraordinária, né? Eu amava a mãe de Emília, doutora Fátima, uma professora humana, acolhedora, né? Um ser humano assim extraordinário, né? Doutor Edivaldo também tem um espaço gigante no meu coração, então hoje vai ser, além de tudo, uma conversa entre duas grandes amigas, né, Emília? E também que não podemos deixar de falar que eu fui aluna de tia Jádia, a mãe de casa, praticamente primas. Isso mesmo. Mas na verdade. É isso mesmo. É uma família com veia, assim, na educação, arraigada na academia. Tati foi minha colega de turma, sua irmã também. Só orgulho de estar aqui hoje, Carol. E tão bom ver você, assim, a gente se conheceu nos tempos de colégio, não faz tanto tempo assim, né, na verdade. E ver o sucesso estrondoso que você é hoje e ver, mostrar que você, nisso eu já vou lhe apresentando ao público, mostrar que você, como mulher, conseguiu ir fazer, como mulher nordestina, chegou em São Paulo, fez o seu mestrado, o seu doutorado na PUC, que a gente sabe como é concorrido lá em São Paulo, a PUC, e voltou para cá trazendo tudo de bom de lá e vive pelo mundo, né? Então, gente, já apresentando a professora Carol, dentre muitas coisas, muitas qualidades que vocês vão conhecer ao longo da nossa entrevista, ela é mestre e doutora pela PUC de São Paulo, autora de várias obras nacionais, professora da Universidade Católica, é presidente da Comissão de Advocacia Popular da OAB de Pernambuco e totalmente engajada em várias causas humanitárias, em várias causas inclusivas, inclusive que desculpa o trocadilho, eu vou lembrar aqui agora as questões de gênero e vendo que Gorete, nossa amiga, presidente da Comissão de Diversidade Sexual, está aqui, de gênero, e também em favor da pessoa com deficiência, né? Então, só nos enche de orgulho você aqui hoje, Carol. E o tema que nós escolhemos com muito carinho, a gente podia ter trazido um tema e abordar apenas o aspecto técnico, né? Mas não é a nossa cara, né, Carol? A gente trabalha muito, professora Ana Paula Canto de Lima, um beijo. A gente trabalha muito essa questão do empoderamento, né? O empoderamento, seja ele feminino, seja o empoderamento trans, a questão da formação familiar, da dignidade dentro da instituição familiar. Então, essa primeira parte da live, e por isso a pergunta do título, né? Eu tô namorando, né? Aí eu queria que nesse momento, Carol, você falasse por que a pessoa hoje perguntar se está namorando, como tem sido os relacionamentos. Eu sei que você é uma professora queridíssima, conhece seus orientandos, que você lambe a cria e acompanha eles até lá na frente, vive com o pessoal descolado. Como estão os relacionamentos hoje em dia, Carol? Oi, Emília. Tudo bom, pessoal? Vini Calado, um beijo. Querida Gorete, outro beijo também. Emília, a gente vive, né, como o Bauman bem define, amores líquidos, né? As pessoas cada vez estão mais efêmeras em seus relacionamentos. A gente vive um mundo plastificado, tecnológico, né, onde todo mundo é bonito, todo mundo está feliz, ninguém tem boleto para pagar, ninguém está
aqui angustiado com a pandemia, né, com as incertezas do futuro. Tá todo mundo feliz, todo mundo bronzeado, todo mundo entrando, né, no manequim ideal, né? A gente vai falar depois um pouco de estigmas e preconceito também, vamos, né, falar um pouco sobre Goldman aqui, né? E aí é preciso que a gente pontue que as pessoas vivem as suas solidões, né, de forma extremamente acirrada, porque buscam sempre o inusitado, né, o próximo parceiro, a próxima parceira, e cada vez menos estão dispostas a vivenciar, né, um relacionamento duradouro, né? E aí é preciso que a gente pontue que na primeira dificuldade as pessoas se desvencilham daquela suposta infinitude, né, de sentimentos e passam para o próximo, né, para o próximo da fila. E isso é muito triste, né, porque a gente vive buscando numa ânsia desgraçada e a gente, né, acaba sem valorizar a intensidade daquilo que a gente está vivenciando, né? Acho que a gente vive talvez a era dos vazios existenciais, né, de forma muito exacerbada, né? Nós somos uma sociedade de adoecidos, né, psiquicamente falando, né? De depressivos, angustiados, ansiosos, né? De pessoas com síndromes do pânico, né? Com um sentimento, né, de vazio existencial muito grande. Isso se traduz também nas relações afetivas. Nós temos cada vez mais medo de encararmos os nossos sentimentos, de vivermos a escolha dos nossos corações, né? E de, como é que eu posso dizer, mergulharmos na imensidão que é gostar de alguém, né? Então, a gente vive realmente esse processo de negação da afetividade e a gente procura trocar. É impressionante. Eu tenho vários amigos que me dizem, olha, aquela pessoa, eu gosto tanto dela, tanto dela, tanto dela, que eu tenho medo de vivenciar essa história com ela. Eu prefiro não assumir o que eu sinto e buscar relações que são mais efêmeras, porque eu sei que aquela pessoa vai ser um divisor de águas, vai mudar a minha vida. E é preciso que a gente pontue que nada mais é do que um medo indevido, né, de um suposto compromisso, mas de verdade de assumir essencialmente o que a gente sente. Verdade. E eu achei perfeito você falar em Bauman que ele começa falando da vida líquida, né? Aí as relações em geral, em todos os âmbitos da vida, são você cada vez mais ficando descartável, cada vez mais usando e sendo usado, e daí por diante. E quando eu li a vida líquida, eu pensei logo, isso se aplica totalmente nos relacionamentos afetivos. Aí foi quando ele foi além e tratou exatamente disso, não é? E talvez, Carol, não seja estranho, não sei se tem algum estudo que já comparou a relação do número, que o mal do nosso século é exatamente a depressão, né? Essa questão da solidão. Então, às vezes, as pessoas se blindam para um relacionamento afetivo e acabam ficando sozinhas, né? Diferente da nossa geração, né, Carol? Que a gente se jogava mesmo, chorava mesmo, né? E vivia, né? Morria escutando o YouTube e Ahá, e chorando copiosamente pelo crush, né? Pelo crush. Então, assim, a gente é da geração ainda, né, Emília? Você é mais nova do que eu, né? Consideravelmente mais nova. Mas aí a gente escrevia cartas, né, Emília? A gente recebia cartas. Então, e carta que deixava pingar a lágrima para mostrar que chorou, para borrar, botar... Não, e tem um segredo também, né, Emília, nas cartas. A gente borrifava o perfume da gente, porque aí o crush, né, querido, amado, quando ele abrisse aquele invólucro, ele sentiria o nosso cheiro. Olha, a gente nunca soube se ele cheirava mesmo o papel ou não, mas ficava essa ilusão, né, Emília? Então, assim, eu acho... papéis de carta, exatamente, Ana, papéis de carta. E aí ficava aquela circunstância, né, da gente vivenciar nossas escolhas, a gente acreditar. A gente tem aquela história de namorar sério, né, Emília? E aí tinha o pedido de namoro, né? E tinha toda essa circunstância, né, do enfeitiçamento, do envolvimento afetivo, né? A gente não tinha o WhatsApp, essa ligeireza, né, dos emoticons, assim, das figurinhas fofinhas, mas a gente tinha aquela coisa da verborragia, né? De sentir e transbordar o que sentia. Tudo. E Gorete dizendo exatamente, os afetos estão ficando em segundo plano, né? Aí, Carol, o que, assim, pela sua observação,
você acha que hoje, nas relações, se existe alguma coisa necessária em relação a isso, quem tem mais a expectativa de que aquele contatinho seja um namorado, seja um mozão? Qual dos dois, assim, existe uma regra para isso? Se é o macho, se é a fêmea, quem é que cria mais expectativas? Existe um padrão aí? Tá, a gente vai ter que falar aqui um pouquinho de empoderamento feminino para responder essa tua pergunta, né? Numa sociedade patriarcal, os homens, né, nessa coisa maldita dessa criação que acaba negando, né, a sensibilidade masculina, acaba obrigando, né, os caras a terem quase que uma cartilha de cafajestice, né? Tipo, ó, não se apegue, né? Você vai conhecer muitas mulheres, não precisa ser com essa, né? Veja se não é, né? Se você não experimenta várias para poder escolher qual que você quer, né? Como se fosse assim, né? Como é que eu posso dizer? Um prêmio ao contrário, você se apaixonar, né? Então, assim, é preciso que a gente pontue isso. E aí, quando há esse processo de empoderamento feminino, né? Da luta das mulheres, né? Do movimento de mulheres por busca de equidade de gênero, esses homens, criados dentro de uma situação de misoginia e machismo, eles estavam despreparados para vivenciar relações em que a equidade de gênero ela seria, vamos dizer assim, o lastro principal, né? Então, assim, há uma insegurança, né, masculina gigantesca em constituir vínculos, porque, em tese, né, você se apaixonar por mulheres fortes, por mulheres, né, que não pedem licença para exercer, né, a sua trajetória, né? É muito complexo na cabeça desses homens, né? Isso dá um quê, né, para eles de fragilidade. E é preciso também a gente pontuar aqui, né, Emília, que durante muito tempo os homens foram acostumados e ensinados a amar a submissão feminina. E agora eles estão vivenciando a descoberta, né, que precisam amar a potência feminina, né? Aquela coisa extraordinária da raça feminina, da luta feminina, da força das mulheres. E isso tem deixado muitos homens inseguros, sim, inquietos, né, e fragilizados por essa perspectiva, né, de não amar mais a submissão, né, a dominada, mas amar igual, né? E alguém que não precise dele, né? Porque existia aquela relação selada de poder, daquela dependência, seja uma dependência social, seja uma dependência financeira, que servia como até base para o patriarcado, né? Sim. E aí também é importante a gente pontuar, né, Emília, que dentro de relações que não são, né, heteroafetivas, a gente tem também a construção de certos estigmas, né? Então, infelizmente, é possível a gente visualizar em casais que integram a diversidade, que são paradigmáticos, que são disruptivos, que quebram, que quebram estigmas, esses papéis de dominante e dominado, né? Então, assim, a gente da heteroafetividade, né? Exatamente. Heteronormatividade, pior ainda, que dita o relacionamento dentro de casa. Exatamente. A heteronormatividade acaba ditando certas regras, mesmo em casais que integram a diversidade sexual, né? E isso é extremamente preocupante e triste, né? Opressor, oprimido. Exatamente. Então, você tem assim, por exemplo, o gay efeminado, né? Que deve ter uma posição de sujeição, né? Frente ao gay dominante, né? A lésbica, né? Feminina, que deve ter um papel de sujeição frente, né? À lésbica caminhoneira. Veja, isso são tudo estigmas que podem e devem ser desconstruídos, né? Cada vez mais numa busca, né, por desenvolvimentos afetivos saudáveis, né? A gente vai se pautar em relações que sejam equilibradas, equânimes, baseadas no respeito mútuo, claro, além da afetividade, né, de uma intensa atração sexual, porque isso é inegavelmente imprescindível, né, Emília? Numa comunicação assim intelectual, né, numa combinação de inteligência que também faz com que a relação ela se torne cada vez mais duradoura, né? Então, eu queria pontuar o seguinte: além de nós termos medo de amarmos, né, de amarmos uns aos outros, nós temos medo, né, de assumirmos papéis
de identidades distintas, mas equânimes, e nós temos medo, né, de gostarmos do outro pelas suas fortalezas e não pelas suas fragilidades. Perfeito. Um beijo, minha amiga Dani Janguier entrando aqui, grande advogada de família também. Carol, e nesse momento, assim, nós vimos que para isso não tem regra, né? Hoje as pessoas estão mais, digamos assim, blindadas, e eu falo, não sem emitir valor sobre isso, mas as pessoas estão se fechando mais para se entregar a relacionamentos, até porque alguns padrões foram superados do casal que tinha que casar, principalmente a mulher casar muito jovem. Eu lembro que eu fazia parte dessa contagem, eu sofria bullying do tiro da macaca, né? Que a mulher, se não casou até 18, eita, primeiro tiro da macaca. Agora até dessa época, agora 20 anos, não casou, segundo tiro da macaca. E eu tava morrendo de medo de chegar no terceiro tiro, né? Aí casei, passei na ainda prematuramente. Total, meu ex-marido está vendo a gente aqui hoje, mas a gente ainda é estudante e até por uma questão da convenção social, a gente foi logo para esse excesso de compromissos, né? E a gente sabe, e eu queria falar contigo agora essa questão. As exigências, agora eu prefiro não comentar, as exigências sociais que nós temos, né, para dar aquela satisfação que eu lembro quando a gente começou a namorar, porque na época nem era tão comum começar ficando, né? Aí teve aquele pedido, aquela coisa tal, depois de um tempinho noivado, com família, depois. Aí, quando a gente começou a namorar, mas vão noivar quando? Toda aquela pressão social, né? Noivou. Mas vão casar quando? Casamos. Primeiro filho. E o segundo filho? Eles não, peraí. Agora não preciso mais atender essa pressão social. Já noivei, já casei, namorei, tive filho. Agora me deixa, né? Deixa eu viver a minha vida um pouquinho. E nunca fui cobrada em relação à profissão, Carol. Eu sendo mulher. A ele sim. Hoje ele é concursado, mas sempre ficava. E aí, quando é que vai passar no concurso? E a mim não. A mim cobrava um segundo filho, né? Então tem todos esses padrões. E a gente sabe também, Carol, que essa cobrança social vai acarretar necessariamente consequências jurídicas. Consequências em relação a nome, que pode haver ou não, a regime patrimonial, né? Em vindo filho, questões do poder familiar. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa questão da necessidade que a pessoa sente, às vezes, de atender o social e como isso pode acarretar juridicamente para ela, até para servir de alerta. Tem muitos alunos nossos aqui assistindo agora. Tá. Emília, veja, é claro que dentro de uma sociedade misógina como a nossa, a gente vive num país que é campeão de violência de gênero, a gente está diante de uma pandemia, está vendo aí os números, né, de violência doméstica aumentando vertiginosamente. Então é preciso que a gente reconheça que há uma posição de desigualdade com relação às mulheres, né? Então a gente vive uma situação, isso mesmo, Dani, de cobrança, né? Nós precisamos estar sempre bonitas, cheirosas, né? Com aqueles corpos desejosos. Aí tem tudo aquilo que, né, Judith Butler bem fala, né? Existem corpos que são abjetos, que não podem ser objetos de desejo. Por exemplo, eu como uma mulher gorda, né? E que me assumo como tal, e que, né, luto mesmo, faz parte do movimento dos corpos livres, né? E que as pessoas não podem ser dimensionadas por padrões, né? Elas não podem ser encaixadas em rótulos, em vidros, né? Em invólucros, porque seres humanos transbordam, né? Então, as mulheres, há sempre uma cobrança muito exacerbada, né? Eu me lembro quando eu me divorciei, eu estava entre 39 e 40 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Também você casou cedo, eu lembro. Casei muito cedo, casei com meu primeiro namorado, né? Tinha uma pressão muito grande, era a primeira filha, a primeira neta, né? Tinha aquela coisa de todo, né? A força do nome, a preservação da moral e dos bons costumes, porque a expressão de sexualidade, né, dos homens, ela é incentivada pela família, né? Quanto mais namoradas ou namorados, sei lá, quanto mais vivência, esse homem ele é muito mais feliz, ele tem condição de fazer uma escolha muito melhor no futuro. As mulheres sempre ficam a mensagem subliminar de um constrangimento, uma opressão
a afetividade e a sexualidade dessas mulheres, né? Mulheres livres são consideradas mulheres promíscuas, né? Isso é um verdadeiro absurdo, né? Tem um bordão no movimento de mulheres que diz muito isso, né? O que é considerado uma mulher promíscua na sociedade machista é considerada uma mulher que faz tudo que os homens fazem. Então, há uma questão perversa de coibir o afeto e a sexualidade feminina. Sim, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa se libertar dessas opressões, né? E sermos donas dos nossos destinos, dos nossos corações, das nossas vivências, dos nossos corpos, né? Mas, assim, eu também não posso mentir, Emília, a gente vive numa sociedade muito restrita. Quando eu me divorciei, numa das instituições que eu dou aula, né, ainda hoje, Vinícius Calado vai acabar se lembrando do que eu estou falando aqui, foi feita uma aposta. Um colega professor apostou com um aluno para saber, né, quem poderia ficar comigo. Fizeram tipo um bingo, né? E quando eu desmascarei a história, porque assim, como eu sempre fui uma pessoa que defendia muito a bandeira do amor, né? Eu acho inadmissível, eu perdi pessoas muito importantes na minha vida, porque não puderam viver as suas escolhas. E desde muito jovem eu vivenciei essas perdas. Eu tinha 8 numa, 14 noutra. E eu me comprometi, eu disse, olha, eu vou defender que as pessoas têm o direito delas serem quem elas são. E aí esse professor apostou com a aluna, porque ele não sabia se eu era hétera ou se eu era bi, né? Aí ele apostou com a aluna para ver qual dos dois conseguiria o meu coração. Vamos dizer assim, apostaram uma caixa de uísque. Vê que coisa mais maldita, mais imunda, né? Uma coisa em que a sexualidade e a escolha feminina perpassa por uma aposta, né? Quase uma gincana, né? E aí eu desmascarei esse professor no meio da sala dos professores, disse a ele que eu passaria o resto da minha vida solteira e celibatária, mas eu jamais teria absolutamente nada com ele. Ele virou para mim assim na cara dura e disse, você é uma mulher muito interessante para continuar solteira há muito tempo. Você vai ser logo, logo tirada do mercado. Nossa! Você tá no vitrine, né? E aí... até hoje, Emília, são 7 anos, eu continuo solteira, talvez num protesto, para mostrar essa criatura que ninguém me tira do mercado, porque eu não sou uma mercadoria empoeirada numa prateleira, né? Você então, é um bem fora de comércio por opção. Por opção, porque eu acho que depois que a gente constrói tantas coisas nas nossas vidas, né, Emília? Depois que a gente luta por tantas causas, a gente tem o direito de vivenciar uma escolha de afeto que seja tão superlativa quanto as nossas existências. A gente não quer mais pouco, né, Emília? A gente quer coisas que transbordem, que sejam extraordinárias. Carol, quando a gente se torna mãe, aí eu acho que a gente começa a ver o mundo de uma outra cor, né? De uma outra forma, assim, pesando mais os impactos também disso. E foi ótimo esse exemplo que você deu, não sabia e já tô assim totalmente enojada, né? E infelizmente a gente sabe que é uma rotina isso na sociedade atual da gente, apesar de surreal. Mas isso também legitima muito pela síndrome de castração de Freud, né? E como eu advogo na área de família, eu tenho relato de várias clientes minhas que eu faço divórcio reclamando disso, que elas saem do relacionamento e muitas vezes elas ainda não têm aquele empoderamento e elas ficam ansiosas para conseguir logo o próximo parceiro e quer logo ter um relacionamento sério com esse próximo parceiro, achando que vai ser o salvador de tudo. E muitas me relatam que nesse momento do pós-divórcio, muitos parceiros que chegam, na realidade, é só com o interesse de algo fugaz, né? Muitas vezes já tem outro relacionamento e seria uma prática de infidelidade apenas com ela. Por quê? Porque eles pressupõem que é uma mulher que está divorciada, tinha uma rotina afetiva tal e vão sentir falta. Então, eles, com toda boa vontade, vão suprir essa síndrome de castração daquela mulher sem dar em troca o relacionamento que ela ainda sonha pela formação patriarcal que ela teve, né? Então, infelizmente, é um filme que parece que vai se reproduzindo e envolve a questão da infidelidade aí no meio também, porque existe uma mulher que vai ser usada e existe uma mulher que está em casa que vai ser traída, não é? Emília, eu acho que quando a gente se apropria, né,
da cartilha feminista, a gente não se contenta com o fato da gente ser o instrumento, né, para causar alguma dor a outra mulher. A importância da sororidade é tão grande que a gente abdica, né, de vivenciar uma relação triangular, né, clandestina. Eu não estou falando aqui de quem é adepto de amor livre, de uma situação, né, de poliamorismo, né? Eu respeito profundamente, eu sou civilista de formação, então, assim, a minha perspectiva, né, de libertária, de autonomia da vontade é muito grande, né? Eu respeito demais. Agora, algumas pessoas, como eu, não se veem nessas relações. Eu sou uma pessoa ciumenta, possessiva e violenta. Leonina com ascendente em leão. Eu tenho condição de dividir? A minha perspectiva de divisão é do pão, não da carne, né? Então, vamos deixar isso aqui bem frisado. Mas, então, o que é que a gente percebe? Numa sororidade, você não se sujeita a vivenciar uma relação adulterina. Não é porque o cara é um canalha, não é porque você... eu amo tanto esse cara que eu vou me submeter a isso. É porque você, por alteridade, exerce, né, o papel da outra mulher e você se toca com a dor dessa outra mulher e, consequentemente, você recusa infligir a essa mulher um aviltamento, né? Eu acho que parte desse processo de ruptura, nós mulheres precisamos entender. Foi isso que eu fiz, comigo deu extremamente certo. Eu disse, eu estou saindo de uma relação, né, de muitos anos. Eu era uma garota quando eu entrei nessa relação, né? Eu tinha 17 anos. E eu disse, eu tenho o direito de curar as minhas feridas, né, de crescer como ser humano, como mulher. E enquanto eu não for feliz comigo mesma, eu não tenho condição de estabelecer uma relação com outra pessoa. Porque, assim, a gente precisa entender que dentro dessas carências do mundo contemporâneo, extremamente tecnológico e frio, as pessoas anseiam e buscam muito, né, por preencher os seus vazios. E ninguém é preenchimento, ninguém é estofamento que preenche o outro, né? Nós nos preenchemos para a gente poder interagir com o outro, sermos felizes ao lado do outro. Nós precisamos, né, desse processo de reconhecimento de quem nós somos, né? Então, isso é muito, 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 muito importante, né? Então, assim, eu vejo com angústia, também como advogada familiarista, eu vejo com angústia essa situação, né, de muitas mulheres que, por conta da solidão, do sofrimento que vivenciaram, buscam, né, relações que não traduzem aquilo que elas sonham, né, mas apenas pelo medo da solidão. Eu acho que isso é um vazio acompanhado, né, Emília? Acaba a gente vivenciando uma solidão a dois e uma incompletude também a dois. Entrando aqui, agora entrou o professor Fábio Porto, um dos colunistas do Pé de Vista, bem-vindo. Entrando agora uma grande amiga minha de Dani também, doutora Cristiana Tavares, um beijo. Carol, eu acho perfeito isso que você falou, porque eu acho que o que tem que se pensar em questão de relacionamento o combinado não sai caro, né? Então, se você assume os riscos sentimentais de entrar numa relação, não estou falando também de poliamor, que já é uma forma de família reconhecida, mas numa relação de concubinato, por exemplo, você deve pesar até onde você consegue ir naquilo, né? E não você entrar por ser em posição do parceiro ou até em posição da parceira, porque sempre você vai ficar com aquele sentimento de inferioridade. Não, eu me submeto para poder ter esse pouquinho de migalha, né? Então, nesse aspecto aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Carol, porque já entra a questão da fidelidade, né? Como é que fica essa questão do não se assumir como namorado e quando é uma relação paralela? Existe alguma proteção para concubina? O que é concubina? É um termo pejorativo? Concubina é namorada? Concubina é amante? Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, em relação a isso, desse namoro da concubina. Tá, vamos lá. Particularmente, eu detesto esse termo concubina, porque concubina vem da expressão em latim concubinária, aqueles que convivem numa cela. Quem pode conviver numa cela e ter o mínimo de dignidade, levando em consideração as mazelas do nosso sistema prisional, né? Durante muito tempo, concubina foi sinônimo da amásia, a amante, né? A ateuda e manteuda, né? Incrível como a sociedade tem... Beba! Exatamente.
tem distorções de valores. O adúltero, que era o homem casado, ele não era chamado, né, de adúltero, de amásio, de maldito, de traidor, mas a mulher que se apaixonava muitas vezes sem saber que esse homem tinha um compromisso, ela tinha todo o repúdio social, o escárnio da sociedade, a ojeriza da sociedade, né? A Marília Mendonça, que eu não gosto particularmente, eu não gosto de sertanejo, né? Não é a minha vibe, eu sou roqueirinha, né? Então, deixa eu deixar aqui bem frisado isso, mas ela canta, né, a plenos pulmões, né, que a amante não tem vez, a amante não tem, né, igreja nem véu, né, etc. e tal. Então, assim, durante muito tempo foi assim. Posteriormente, se discutiu a prestação, né, de serviços domésticos e uma indenização. Né? Com o advento da lei, né, 8.971, de 94, pela primeira vez, quem vivia uma relação que não tinha a gramatura, o formato de casamento, mas não era uma relação adulterina, né? No mínimo, né, teria que ter uma separação de fato para poder justificar a caracterização dessa relação como relação livre. Essa pessoa tinha um reconhecimento dos efeitos patrimoniais, né, dessa relação, né? E só em 96, com a Lei 9.278, é que advém esses efeitos sociais, né, da possibilidade de inclusão de sobrenome. Muito se discutia já naquela época se tinha um Estado civil próprio. Eu fui uma das que sempre bateu o pé e disse, olha, precisa existir um Estado civil unido estavelmente, porque assim a gente não permite que ocorram, por exemplo, alienações patrimoniais sem anuência de um dos, né, coproprietários que, na verdade, por conta da presunção de solteirice e do imóvel estar no nome de um dos, né, conviventes, essa pessoa ela poderia ser ludibriada. Né? Só com a reforma do Código de Processo Civil, né, Emília? E eu acho assim, muita intromissão desse Código de Processo Civil, que não tinha nada que vir ditar regra no direito material, mas foi aqui por uma boa causa. Né? O Colégio Notarial brasileiro já dizia, a gente precisa colocar nos contratos que existe união estável, que eles são unidos estavelmente. E aí as pessoas precisam entender que não é só uma nomenclatura de um Estado civil, é um estado de afetividade, né? Como você se comporta, como você reconhece o outro, como você se dispõe a viver a constituição de uma família que não tem esse invólucro de casamento, que é uma família mais libertária, porque pode acabar simplesmente pelo acordo de vontades, né? E eu acho muito mais democrática a união estável. O casamento ele tem um peso social. Muita gente continua casado para não ter que dividir patrimônio, para poder, né, ter uma espécie de companhia, enquanto que a união estável ela perpassa por um espírito mais, né, autônomo, que é o seguinte: enquanto meu olho estiver brilhando, olhando para essa pessoa, eu quero continuar vivenciando essa relação. Quando esse olho não brilha mais, aí eu quero seguir o meu rumo. Inclusive, diversas vezes eu fui advogada de casais que viveram em união estável durante 10, 15, 20 anos, que contraíram núpcias e ficaram 6 meses, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E eu sempre pergunto, mas o que foi que mudou? E as pessoas dizem, eu vivia uma relação estável com uma pessoa libertária, principalmente a queixa dos homens, né? Então, assim, eu vivia com essa mulher que era o máximo de independência. E o casamento transformou ela em outra pessoa. De novo, eu só posso imaginar que, em face da nossa criação, que nega às mulheres autonomia, né, há aquela ideia de, né, o papel da esposa, o papel da mulher casada. E eram mulheres super independentes, que tinham uma vida de autonomia, que abdicaram disso, né, de viver as suas escolhas, exatamente pelo estigma do papel de mulher casada, né? E aí, quem é essa mulher casada? Se não for essa pessoa libertária de antes, provavelmente é uma chata, né? É um inconveniente, né? É alguém que perdeu a sua personalidade, a sua autonomia, a sua independência, o seu processo de empoderamento. Eu quero saudar aqui meu afilhado que acabou de entrar, Luiz Henrique Azevedo. Querido. Carol, eu tive uma experiência relativamente recente, eu acho que tem uns 6 anos, mais ou menos,
que me fez parar para pensar muito aqui no Recife, né? Quer dizer, é uma capital, né? E eu fui trabalhar numa determinada instituição que tinha, Ionayara, seja bem-vinda, que tinha uma comunidade carente próxima a ela, e eu fui até essa comunidade, você sabe como eu sou, você também é assim, para saber como nós poderíamos ajudar, o que eles precisavam juridicamente, né? E eu pensei em mil coisas, porque tinham muitos terrenos invadidos. Aí eu pensei na hora, vamos fazer um projeto de regularização da propriedade, a dignidade através da propriedade, né? Fiz mil planos, mas ainda bem que eu tive essa intuição de fazer a escuta, né? De saber o que o público queria. Fiz uma reunião, peculiaridade. Tinha 3 líderes comunitários que eram mulheres. Eram 3 líderes, ou seja, mulheres fortes, marcantes, já 3 senhoras de mais de 50 anos. E eram viradas, né? Conheciam todo mundo lá e era uma comunidade que tinha toque de recolher, viu? Bem radical. Mas fiz a reunião com elas e disse, olha, estamos entrando aqui agora, o que é que vocês precisam, tal. E eu fiquei extremamente impressionada, porque eu lembro que na época, Carol, eu orientava um projeto de pesquisa sobre a questão do reconhecimento da união através de poliamor, né? Como ia ficar a questão do sobrenome, daquele trisal, por exemplo. E anos-luz à frente, né? Sabe qual era a grande necessidade desse grupo social? Elas disseram, o que a gente precisa de advogado a gente quer regularizar nossos casamentos. Aí eu disse, como assim? Não, porque a gente vive junto, mas não é casado no papel. E aconteceu de chegar a determinada igreja, determinado líder de determinada igreja, que não deixava essas senhoras, os maridos sim, os companheiros, né? Mas não deixavam essas senhoras participarem de todos os atos litúrgicos devido a elas apenas vivem e não são casadas no papel. Aí eu disse, não. Aí eu comecei a fazer a escuta, né? Tinha umas 10 nesse dia com elas. Aí todos eram casos clássicos de união estável, Carol. Com todos os direitos reconhecidos. Aí eu disse, tá, então vocês querem o quê? Que a gente faça o termo de união estável? Não, a gente precisa casar. Carol, eu cheguei em casa nesse dia, eu não cabia em mim, pensando. Juntei meu grupo de pesquisa e disse, mas professora, casamento agora, a única novidade, já tinha saído aquela decisão do STF na época, do casamento de pessoas do mesmo sexo, da conversão, o CNJ já tinha mandado celebrar o casamento, tudo. Eu disse, mas professora, como é que a senhora traz um desafio desse pra gente? Pegar casais de união estável, que são héteros, e transformar em casamento. A gente não quer, não, isso é besteira. Mas que esse reconhecimento desse contrato de casamento, que eles não sabiam nem para que lado ia, era uma questão de reconhecimento da dignidade deles. Então, nós montamos aí um projeto, acabamos casando mais de 100 casais e situações assim inusitadas, como, por exemplo, em determinado episódio, aconteceu de casarmos o avô com a avó, o pai com a mãe e a menina, que era bem jovem, estava grávida também. Então, foram 3 gerações casando no mesmo casamento, né? Então, o que eu acho lindo, Carol, da sua disciplina, eu sou processualista raiz e o CPC teve que chegar para resolver o que o Código Civil deixou passar em 2002, né? Petição inicial tem que dizer agora que é união estável, né? Mas estou apaixonada pelo direito civil, por quê? O direito civil, e eu morro de ciúme dos meus alunos, viu? E a Nayara tá aí, sabe? Porque vocês do civil vão logo para essa parte de sentimento, o pessoal do penal vai para a parte da fofoca, da carniceiragem, e o povo do processo é discriminado, que é técnica. Pior, a gente tem que fazer eles gostarem das decisões do STF, do STJ, que é tudo dizendo o que a gente ensina, né? Então, o que eu acho lindo do direito civil é porque ele toca diretamente na vida, na dignidade da pessoa. Tudo começa com o nome, não é, Carol? Tudo começa com nascituro, né? Eu tenho cliente de alimentos gravídicos, né? Então, tudo é muito ligado a isso. O contrato de casamento vai compor a dignidade de um casal que já tem os direitos garantidos pela união estável. Então, hoje ainda acontece isso. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho desse impacto. A celebração de um contrato, quais são os impactos
se eu faço o contrato de união estável, o contrato de casamento, essa novidade agora do contrato de namoro, o contrato bem específico, essa questão do namoro, já que hoje é live dos namorados. Essa questão do contrato de namoro, tu acha que é mais vantagem para quem está querendo forçar a barra de engrenar um relacionamento sério, ou é mais vantagem para quem está querendo se safar de ter responsabilidades? O que é que tu acha? Tá, vamos lá, por partes, né? A parte civilista, né, que acolhe aí as relações contratualistas é bem diminuta, porque eu sou aquela pessoa exatamente da liberdade, bem né, das escolhas do afeto, né, dessa construção. É inegável que o casamento ele tem essa natureza contratualista, né? Tem muitos civilistas que negam, dizem que é uma instituição social, mas veja, a gente tem aqui a autonomia da vontade, né, muito presente dentro dessa relação de conjugalidade. Você escolhe com quem quer casar, escolhe o formato de casamento, escolhe o regime de bens. No momento em que esse casamento ele não te traduz mais, você pode escolher, né, finalizá-lo, né, terminar, extinguir essa relação de conjugalidade, né? Aqui, de novo, o elemento vontade presente. Você escolhe planejamento familiar, se quer ter filho, se não quer ter. Aqui, aproveitando para frisar, né, que o direito à não procriação é tão fundamental quanto o direito à procriação, à reprodução. Né? As pessoas acham que só a reprodução é válida. Né? Mulheres que defendem, né, que não desejam ter filhos, elas sofrem, né, uma pressão social gigantesca. Né? Eu tenho uma amiga que ela chega nos lugares e diz, olha, desculpa, eu sou pedófila. E todo mundo, que é isso, que horror? Aí ela faz, não, não sou pedófila não, só não quero ter filho. Aí pronto, aí as pessoas, né, lidam com mais tranquilidade, porque ela diz assim, se eu chegasse dizendo só que eu não quero ter filho, ia ser, né, toda uma situação. Aí eu primeiro recebo a primeira porrada e quando eu digo que não quero ter filho, as pessoas se acalmam. A união estável, no pacto de convivência, que aí o pacto de convivência não inibe o procedimento, né, de reconhecimento de união estável, a gente sabe disso, é mais uma das provas que vão instruir essa inicial. Né? Esse pacto de convivência dá liberdade para a escolha de regime de bens, né, que vai vigorar entre os conviventes, do patrimônio que foi adquirido anteriormente à constituição dessa união estável, como fica, né, se vai ter algum procedimento indenizatório, caso haja ruptura, né, etc. e tal, da forma como, de repente, querem criar os filhos, que tipo de religião. A gente precisa entender que no Brasil a gente tem evidenciado a diferença pelo viés do ódio. Né? Então, antigamente, a gente achava até absurdo dizer que num pacto antinupcial ou num pacto de convivência a gente teria que estabelecer, né, qual tipo de religião as crianças vão ser criadas. Hoje é inegável que a gente precisa reconhecer isso, né? Porque a gente nunca... Nós somos um país que odeia desde sempre, né? Os invasores né, europeus, né, na época colonial, odiavam os índios porque eles eram donos dessas terras. Depois trouxeram a população africana com muito ódio, né, e repúdio, né, a dignidade da pessoa humana. Odiavam as mulheres, né, porque negavam a elas condição de igualdade. Né? Odeiam o afeto porque não conseguem respeitar ele em todas as suas demonstrações, né, e desdobramentos. Então, assim, o ódio é algo que nos acompanha desde sempre, né, desde muito tempo. E aí, por fim, vem essa ideia do contrato de namoro. Né? O contrato de namoro ele possui, né, é um divisor dentro da doutrina civilista. Grande parte da doutrina diz que ele não tem validade nenhuma, né, porque você estaria aqui degradando um relacionamento para poder especificar que ele não pode caracterizar uma união estável, que ele é apenas um namoro qualificado. E aí, em tese, ele seria, basicamente, para muitos civilistas, um instrumento de fraude constituído para simular a não caracterização da união estável, né? A negação da união estável e a forçação de barra de um namoro meramente qualificado. Né? É claro que tem muita gente que não consegue entender a diferença entre namoro e união estável. Né? A gente tem aqui na intencionalidade, que é um elemento muito subjetivo. Né? Tem intenção de formar a família, né? Ou são duas pessoas que podem até dividir a mesma casa, mas que não se reconhecem como família. Né? Tem um caso bem emblemático que o STJ reconheceu,
que um casal durante 2 anos eram namorados, mesmo vivendo sob o mesmo teto, né, num outro país, porque eles sempre falavam e tinham escritos e na prova disso, que quando constituíssem família. Então, naquele espaço, né, temporal, eles não se viam como família. E essa linha bastante tênue foi suficiente para que o STJ compreendesse a impossibilidade de caracterização da união estável, porque ambos não se enxergavam ainda como família, né? Então, é algo, né, que tem essa coisa do ânimos, né? Da intencionalidade, da affectio maritalis, de se comportar como se casados fossem, né? Então, pessoas que mesmo que dividam a mesma morada, mas que dividam as suas... Que hajam com individualidade exacerbada. Veja, individualidade é indispensável. Ninguém pode ser, né, casal se não é indivíduo. É preciso que a gente reconheça isso. Mas essas individualidades não podem ser ao ponto de recusar, né, a convivência ou então esse afeto, né, de conjugalidade. Claro. E eu vi também um julgado do STJ do caso de uma mulher que namorava há 2 meses e passou a coabitar durante 2 semanas até que o namorado faleceu. E ela ganhou em primeira instância a questão de toda a ordem sucessória, tudo, mas aí o tribunal reformou, chegou no STJ e o STJ reformou também, porque disse que não é o fato daquela moradia e também nem era a quantidade de tempo da moradia, mas porque não ficou comprovado exatamente esse ânimos da formação de vida conjunta, da formação de uma família, né? Então, Carol, eu acho que é importante para o pessoal aqui saber. Um beijo para o professor Caio, professor Vinícius, aí, meu colega de mestrado, viu? E de grupo de pesquisa. Eu acho que é importante também, porque muitas vezes uma das partes do casal, que não sei porquê, mas geralmente é a mulher, se ilude, né? Porque muitas vezes o homem nega à mulher a dignidade de dizer que é namorada dele, né? Apesar dele muitas vezes nem ter outro relacionamento, é só aquele contatinho, né? Então, e a mulher, dentro dessa parte da nossa fala, daquela criação patriarcal, acha que o máximo é ser chamada de namorada. E muitas vezes uma proposta para se formalizar um contrato de namoro não é uma coisa que seja positiva. E é como você falou, Carol, pode vir uma burla na realidade para descaracterizar uma união estável. É isso que eu entendi? É sim, Emília. Veja, o contrato de namoro, ele pode ser simplesmente algo para caracterizar que existe essa relação de namoro. Agora, veja, se um namoro ele existe, por que ele precisa ser provado? Se ele não tem efeitos patrimoniais, se não tem efeitos... Exatamente, se os efeitos sociais, eles são só a base da afetividade, de algo que pode vir, né, a intensificar e, claro, a constituir uma relação, né, de família, né? Mas ainda não é. Então, qual seria a razão de alguém fazer um contrato de namoro que não seja a negação da união estável, né? Então, é quase... patrimonial. Pois é quase como se você estivesse dizendo à pessoa, olha, a gente está aqui envolvido, eu gosto de você, você gosta de mim, mas olha, não vá pensando que é muito mais do que isso está demonstrando, tá? Isso aqui é só até aqui, né? E assim, é preciso que a gente reconheça que para a caracterização de união estável se exige uma intensidade muito maior. Eu tenho um grande amigo que ele vai ver essa live depois, vai mandar mensagem para mim, né? Muito bravo, mas eu vou dizer, porque eu disse a ele que o caso dele merecia ser exposto. Então, ele está sabendo que vai ser exposto hoje aqui. E ele disse assim, depois dessa dificuldade das pessoas entenderem o que é namoro e união estável, Carol, minha namorada não recebe um presente com cartão. Eu não quero deixar... Vê que só absurdo. Eu não quero deixar provas de união estável, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu digo, deve ser muito triste. Aí eu disse, ele deve ser muito triste namorar com você, porque você já participa de uma relação afetiva buscando uma forma de degradá-la. Porque, de certa forma, a meu ver, o contrato de namoro é um pouco isso, essa atitude desse meu amigo. Né? Olha, isso aqui não é nada mais, nada menos do que o namoro. Né?
Mas por que isso? Você está presumindo a má-fé do outro? Eu acho que dentro do direito a gente presume a boa-fé, né? A lealdade, a confiança, né? E essa lealdade tem que ser uma via de mão dupla. Eu espero do outro essa boa-fé, essa lealdade, e o outro também espera de mim o mesmo comportamento. Então, acredito sim que é um instrumento, sim, de burla, né? Agora, veja, diante dos princípios civilistas de autonomia, liberdade, né? Reconhecendo que há um consentimento válido, preenchimento de todos os requisitos essenciais de uma relação contratual, né? Agente capaz, consentimento, né? Objeto lícito possível determinado, forma prescrita em lei ou não defesa, não é proibido. Então, é claro que as pessoas podem fazer, mas aí qual a motivação? Qual a justificativa? Qual o sentido, né? Ou você está querendo blindar o seu patrimônio, ou você está presumindo que o outro é desleal e vai agir com você com má fé. E se você está presumindo que o outro é desleal e está agindo com você, ou vai agir com você com má fé, por que você dorme com essa pessoa? Por que você desamarra essa pessoa? Por que você está, né, construindo uma relação? Com base no que você está construindo essa relação? E eu acho interessante que um cliente, no começo do isolamento, me procurou, né? Eu tinha feito o divórcio dele há um tempo atrás. E ele disse: olha, doutor, é o seguinte, eu não quero passar essa quarentena sozinho. Aí eu, você vai para casa dos seus pais? Ele disse: não, eu tô com uma namoradinha e quero chamar ela para ficar aqui em casa, que eu não tô afim de ficar só. Aí eu disse: tudo bem, ótimo. Aí, e o que você precisa de mim? Aí disse: eu não quero que ela tenha direito a nada meu. Eu não quero que configurem uma união estável com ela. Aí, pior que você, como advogado, você tem que dizer, então, vamos selar essa relação, se é só namoro, através de um contrato de namoro. E nessa hora, Carol, muitas vezes o advogado corre até o risco de perder o cliente. Por quê? Isabela Lessa, minha colega professora, que é vice-diretora-geral da ESA, ela tem uma frase que eu acho mágica, que o advogado é o primeiro filtro ético, né, de uma causa. Aí eu disse, tá bom, elabora esse contrato. Eu disse, tá bom, mas antes de elaborar o contrato, só exige uma coisa. Vamos fazer uma reunião, os três. Pergunte se ela tem um advogado dela. Se ela não tiver advogado e quiser fazer comigo, ótimo, fica tudo consensual. Mas a gente corre o risco de um patrocínio infiel, por exemplo, em questões assim. Fiz a reunião online com os três, olhei, olho no olho, webcam na webcam dela e disse, olha, com isso, com esse contrato, que se você tem liberdade aceitar ou não, apesar de vocês estarem vivendo como sendo uma união estável, você não. Aí eu expliquei todos os impactos e consequências. Ela estremeceu. Aí ela disse, tá, eu não quero responder agora. Aí já gerou aquela polêmica entre eles. Depois de uma semana, mais ou menos, me procuraram e disse, não, doutor, eu quero arriscar e quero fazer. Porque a questão é esse, né, Carol? Em questões de relacionamento, essa questão de pressão, e ela estava super iludida, ela estava achando praticamente um contrato de casamento, o fato dele assumir ela num contrato de namoro. Então, eu acho que as partes, não podemos esquecer que é um contrato, as partes têm que ter a consciência do teor daquele contrato para não ser nada abusivo, para não ser nenhuma simulação, não ser nenhuma coação, nenhuma fraude, né? Então, Carol, infelizmente a gente está chegando no final, nem senti o tempo passar. Eu vou te passar a palavra para dar o desfecho, assim, da sua mensagem de Dia dos Namorados aos seguidores do Pé de Vista, aos seus seguidores também, aos meus. Essa live vai ficar salva aqui no feed do Pé de Vista e também no meu canal do YouTube, professora Emília Queiroz. Eu quero agradecer demais, dizer assim que você é uma pessoa que, fora essa questão assim da nossa amizade, dos tempos de colégio, literalmente, eu admiro demais como profissional. Você é uma profissional que eu me espelho, tá? Porque você consegue trazer toda essa questão da anos-luz acadêmico e você consegue manter a sua humildade, a sua simplicidade e você tem essa questão da preocupação com o vulnerável. E isso é lindo em você, eu me espelho demais. Espero um dia chegar lá longinho de você, mas você sabendo que está espelhando não só a mim, como muitas outras pessoas, outros professores, outros alunos. E passe seu recadinho final de Dia dos Namorados aí. Emília, que exemplo maravilhoso, né? Essa mulher pensava que estava sendo, né, homenageada e, no fundo, quando ela se apercebeu degradada, ela titubeou, né? Posteriormente foi elucidado, né?
ela se sentiu fortalecida para, né, para vir a celebrar isso, talvez até para provar o outro que ela não tem nenhum interesse patrimonial, né? Ela vai e assina, né? É fato isso, mas é necessário que a gente reconheça, né, que isso pode causar, sim, um mal-estar, né? E pode ser até um instrumento de desacelerar aquela união que já estava, né, em curso. Eu quero lhe agradecer, Emília. Você é uma pessoa extraordinária, né? Quem conhece a Emília sabe desse coração generoso, né? Dessa índole dela extremamente acolhedora, afetuosa. Emília é uma querida, uma pessoa extremamente inteligente, comprometida, né? Quero, né, desejar que vocês amem cada vez mais, que sejam corajosas e corajosos, porque a vida é curta demais. Uma coisa que a pandemia tem trazido para a gente, esse espectro de morte, de caos, de despedida, às vezes sem tempo de se despedir, né, Emília? Então, assim, a gente precisa ter coragem de viver a escolha dos nossos corações e viver e realmente mergulhar nessa imensidão e que seja tudo o que deve ser, tudo que pode ser, que seja amor, né? Então, um feliz Dia do Amor para todas e todos, né? Que vocês se amem e sejam bastante amados. Beijo, Emília! Todo meu amor, querida! Obrigada, feliz Dia dos Namorados, pessoal!